Teoria do conhecimento. Então, nós vimos a visão grega de mundo, né? E agora nós vamos adentrar a visão moderna a partir da teoria do conhecimento. Mas entre as duas há uma outra visão que é colocada pelo cristianismo. O cristianismo vai introduzir algo de novo. Enquanto o intelecto e a verdade se correspondiam para os gregos e o ser e o mundo se identificavam, o cristianismo começa a um outro olhar a respeito da natureza humana. Então vamos fazer mais ou menos o seguinte: onde é que estaria então o erro e a ilusão para o cristianismo? É o seguinte: a nossa vontade ela foi contaminada. Contaminada pelo quê? Pelo pecado original, Adão e Eva. Então, portanto, o cristianismo encara o ser humano como um ser caído, um ser insuficiente, de ausência de plenitude, no qual a sua vontade, em hipótese alguma, pode ser dirigida pela razão para atingir o quê? A felicidade. Então, portanto, o cristianismo começa colocando essas questões. Olha só, como eu posso conhecer a verdade se eu sou alguém que não é pleno, se eu sou insuficiente, se eu sou um ser de queda? Portanto, eu tenho natureza dupla. Vocês estão percebendo que a visão do cristianismo é uma visão platônica em relação a isso, né? Como o finito pode conhecer a verdade? Isso é, como o finito pode ter acesso ao infinito. Então, olha a tentativa de solução do cristianismo. É óbvio que ela vai se dar através da fé. E a fé vai fazer o quê? Iluminar a razão. Como a fé ilumina a razão, ilumina o intelecto, faz com que a gente consiga conhecer as coisas através do quê? Essa luz que vai iluminar o intelecto vai servir como guia para orientar a nossa vontade. Então, portanto, vai estar ao nosso alcance a verdade e os mistérios da revelação. Pessoal, os modernos não vão aceitar essa visão cristã. Eles vão recusar essa visão cristã de mundo. Para a modernidade, o conhecimento é outra coisa. Então vamos dar uma olhada de como é que eles veem o intelecto. Então, o intelecto não é pervertido por uma vontade dirigida para o mal, uma vontade que nos leva para baixo. Então, portanto, como é que nós devemos fazer para conhecer a verdade? Então, a primeira coisa que eles vão fazer é separar totalmente fé e razão. Fé vai cuidar dos mistérios e a razão vai cuidar daquilo que vai ser oferecido para o intelecto conhecer. Desta forma, a modernidade vai colocar em dúvida o conhecimento, mas de que forma vai colocar em dúvida o pensamento, as coisas, a consciência, a realidade, o sujeito e o objeto? Ela vai pensar mais ou menos o seguinte: olha, como é que é possível eu dizer aquilo que eu conheço? Então ela vai colocar em xeque o próprio conhecimento. Então vou fazer o seguinte: para os gregos, como o erro é possível? Para os modernos, como a verdade é possível? Então a verdade aqui para os modernos, ela está baseada em quê? Em veritas. Veritas, a verdade então está onde? Na linguagem. O que é uma linguagem verdadeira? O que é um relato verdadeiro? Um relato verdadeiro é quando ele tem coerência interna, portanto ele prescinde de lógica e ele pode ser justificado pela evidência externa. Então, portanto, não é simplesmente um relato mental, mas é a própria realidade que eu vou conseguir descrever. E como é que eu vou fazer isso? Vou examinar as opiniões contrárias. Quem vai ser o primeiro cara a fazer isso? O primeiro filósofo desse período? O Francis Bacon. O Francis Bacon ele vai fazer uma crítica aos ídolos. Quando eu falo ídolos, são imagens que nós mesmos produzimos da realidade. Isto é, são opiniões cristalizadas. Então vamos lá ver o que seriam os ídolos. Os ídolos da caverna. Olha, nem preciso falar da caverna. Ele está fazendo aqui uma metáfora a quem? Uma analogia a quem? A Platão. Então, portanto, o erro e o defeito são frutos do quê? Dos sentidos. Os ídolos do fórum. O que acontecia no fórum romano? O discurso, o diálogo. Então, portanto, a verdade da linguagem e da relação que a gente vai estabelecer com os outros. Então, portanto, você vai ouvir o que os outros dizem e eles vão te conduzir para aquilo que eles desejam. E os ídolos do teatro. Os ídolos do teatro, como é que você está no teatro? Você está sempre o quê? Passivo, você está sempre à espera. Então o poder da autoridade, a opinião dele, quem que transforma? Se transforma em lei, se transforma em decreto. E por último nós temos o quem? Os ídolos da tribo.
natureza antropomórfica. Como assim, professor? Olha, você está ligado a um grupamento humano. Você vai ter o mesmo destinos. O que é a tribo? A tribo são pessoas do face a face, que se conhecem. Então, portanto, está ligado à natureza humana e à forma pela qual ela concebe o mundo. E é necessário para isso, então, fazer o quê? Segundo Bacon, uma demolição através do intelecto, dos conhecimentos e da própria sociedade, para alterar essa visão de mundo. Do outro lado nós temos quem? O René Descartes, o Cartésios. Ele vai dizer que nós temos aqui algumas atitudes infantis. O que seriam essas atitudes infantis ou preconceitos da infância? Ele vai chamar a primeira de prevenção, que é a faculdade que o nosso espírito tem de levar as opiniões alheias, muito séria, sem verificar absolutamente nada. A segunda é a precipitação, é a facilidade e a velocidade que a nossa vontade nos faz emitir juízos sobre as coisas antes de verificarmos de fato as coisas. Então, portanto, as duas estão ligadas ao quê? A um mundo sensível. Então, necessariamente, para Descartes existem 3 níveis de ideias, né? As ideias adventícias são as ideias que vêm de fora para dentro, que estão impregnadas em nós pelos sentidos. As ideias fictícias, que são as ideias adventícias, eu assomo e crio algo que não é. Por exemplo, você já viu um cavalo branco? Sim. Já viu uma águia? Perfeito. Então, o que você faz? Você pega as asas da águia, coloca no cavalo, e quem ele se transformou? Em Pégasus. Então, ó, as ideias adventícias, por princípio, elas são falsas. Por quê? Elas estão ligadas aos sentidos. As ideias fictícias, todas são falsas, porque são frutos da imaginação. E as ideias inatas? As ideias inatas são verdadeiras. Por quê? Porque elas foram implantadas por Deus, por mim. Mas como assim? Olha, a ideia de perfeição, ela vem pelos sentidos? Não. A ideia de infinito vem pelos sentidos? Não. Então, de onde vêm essas ideias se não vieram de mim? Elas vieram de Deus. Então, portanto, Deus existe porque Ele é responsável por essas ideias. Descartes, nós sabemos que a caminhada dele para chegar a esses 3 níveis de ideia se dá através da dúvida hiperbólica. O que é uma dúvida hiperbólica? Exagerada. Então ele vai colocar em dúvida todas as coisas ligadas aos objetos sensíveis, aos conhecimentos herdados. E ele vai chegar à máxima da modernidade, né, que é o penso, logo existo, o cogito ergo sum, o pensamento como gerador do próprio ser. E ele vai utilizar para garantir a verdade do penso, logo existo, que é uma verdade indiscutível, indubitável, um método. Olha o método que ele utiliza. Primeiro, para que eu siga o caminho da verdade, se faz necessário que eu tenha o quê? Evidência. O que é evidência? Algo que seja plenamente visível, que eu não consiga duvidar de absolutamente nada. Segundo a regra da divisão, eu vou pegar uma determinada questão e vou dividi-la para seguir o quê? Do mais simples ao mais complexo. Então eu vou colocar a questão em ordem. E por último eu vou fazer uma enumeração de trás para frente, para perceber se eu não esqueci absolutamente nada. Então o método cartesiano garante a primeira verdade de Descartes, que é uma verdade produzida por intuição intelectiva, uma verdade de puro intelecto.